Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as concentrações das soluções, ok? Nós temos três tipos de concentração: concentração comum, concentração molar e título, porcentagem em massa. Vamos começar pela concentração comum. Concentração comum, ela é dada em grama por litro. Essa é a fórmula para a gente descobrir a concentração comum. Concentração comum, que é a letra C. Muitas vezes vocês podem encontrar MC, ok? Concentração comum. É dada por massa em gramas e volume em litros, ok? Lembrando que a gente pode também utilizar a regra de 3. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz também por regra de 3. Tudo aqui dá para resolver por regra de 3. Só que primeiro eu vou mostrar as fórmulas, tá bom? E a concentração comum, ela é a mais simples de todas. Ela leva em consideração apenas a massa do soluto e o volume da solução. Não leva em consideração o tipo de soluto. Se é uma substância iônica, se é uma substância covalente, a massa molar desse soluto. Então é uma consideração comum, por isso esse nome. Já a concentração molar, olha só, ou molaridade, a gente representa por esse M, meio puxadinho, ele tem que ser um pouco diferente. É igual a número de mol dividido pelo volume em litros. Mas nem sempre a questão vai dar o número de mol, vai dar a massa. Então você vai ter que transformar a massa para mol. E aí como que você utiliza? Número de mol é igual a massa em gramas dividido pela massa molar, ok? Dividido pela massa molar, que é o grama por mol. Tudo bem? Grama por mol. Então, massa sobre massa molar. Nós podemos unir essas duas fórmulas, substituindo o N por massa sobre massa molar. E aí a gente chega nessa fórmula aqui. Concentração molar igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Ok? Então eu recomendo que você utilize essa fórmula quando ele der no problema massa em gramas. E essa daqui você utilize quando ele te der o número de mol. Tudo bem? E a unidade de medida, mol por litro. O título em porcentagem, que também dá para resolver por regra de 3, nós utilizamos essa fórmula. Título igual a massa do soluto, toda vez que tiver o número 1, é soluto, tá bom? Não tem número, solução. Então, massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Por que vezes 100? Para transformar em porcentagem. Só que você tem que lembrar que massa da solução é o soluto mais o solvente. Solvente M2, soluto M1, ok? Então, o soluto solvente, não se esqueça. Vamos a um exemplo. Dissolveu-se 4 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para preparar 200 ml de solução. Em relação a esses dados, calcule. Letra A concentração em gramas por litro. Vamos lembrar que a concentração comum, então, utiliza massa sobre volume, ok? Massa sobre volume. Muito bem. Substituindo, o que eu vou ter? Concentração igual a massa que ele dissolveu já está em grama, 4. O volume não está em litros, então nós temos que transformar 200 ml equivale a 0,2 litros. 0,2 litros. E aí basta você dividir 4 por 0,2. 20 gramas por litro. Certo? Como que seria essa continha em regra de 3? Muito simples. Ele disse no enunciado que se dissolveu 4 gramas em 200 ml. Só que você quer descobrir quantos gramas tem em 1 litro, não é? Em 1 litro. Então, 1 litro equivale a quantos ml? 1000.
Então, em 1000 ml, X. Aqui você não precisa nem transformar a unidade. Olha que regrinha de 3 simples. Corta os dois zeros. 10 vezes 4, 40. Dividido por 2, 20. Tá vendo? Se você pode não utilizar a fórmula, é bem melhor, que você não precisa ficar decorando a fórmula. Então eu recomendo que você utilize a regra de 3. Vai chegar um momento que a gente vai usar muita regra de 3 nessa matéria, tá bom? B. A concentração em mol por litro. Ele me deu no problema massa. Então vamos utilizar a fórmula que envolve massa, que é essa daqui. Ok? Então vamos substituir. Concentração molar é o que eu quero descobrir. Massa é 4. Massa molar foi dado no problema. Está aqui. 40 gramas por mol. Lembrando que o volume tem que ser em litros. Então 0,2 litros. Certo? Resolvendo, nós vamos ter concentração molar igual 40 vezes 0,2. 4 dividido por 8. 4 dividido por 8. Encontramos o valor de 0,5 mol por litro. Tudo bem? Pela fórmula é bem simples, né? Como que ficaria pela regra de 3? O que você tem que lembrar na regra de 3? Que você tem que transformar a massa que ele te deu em gramas, essa, 4 gramas, para mol. Como que eu faço essa transformação? Utilizando a massa molar. Então, 40 gramas equivale a 1 mol. Se eu tiver 4 gramas, quantos mols eu terei? 4 é 10 vezes menor que o 40. Então, meu X tem que ser 10 vezes menor que 1. 0,1 mol. Ah, professor, mas deu errado. Não, é porque esse número de mol aqui está dissolvido em 200 ml. Eu quero descobrir mol a cada 1 litro. Se o 4 gramas está dissolvido em 200 ml, e eu descobri que 4 gramas corresponde a 0,1 mol, então 0,1 mol está dissolvido em 200 ml. 1 litro, quanto que eu vou ter? Corto. 10 vezes 0,1, 1 dividido por 2, olha aí, 0,5 mol por litro. Então assim eu descubro a concentração molar sem decorar a fórmula. Então é o que a gente precisa tentar fazer pelas regrinhas de 3. Vai utilizando as unidades de medida que você vai conseguir resolver pela regra de 3. Tudo bem? Agora nós vamos fazer um exemplo. De título, porcentagem em massa. Preparou-se uma mistura homogênea dissolvendo-se 20 gramas de cloreto de sódio em 120 gramas de água. Qual que é o soluto? Cloreto de sódio. Qual que é o solvente? A água. Calcule a porcentagem em massa de soluto na mistura. Então a gente pode usar a fórmula. Título igual massa do soluto sobre a massa da solução. Só que eu não tenho a massa da solução. Então eu posso substituir pela massa do soluto mais a massa do solvente, que aí eu tenho os dois, vezes o 100, para transformar para porcentagem. Então nós vamos deixar isso daqui por último, tá bom? Então o título vai ser igual massa do soluto 20, massa do soluto 20, mais a massa do solvente 120. Então o título vai ser igual a 20 dividido por 140. Quanto que vai dar isso daqui? 20 dividido por 140, 0,142. Não tem unidade de medida o título. Só que aí eu venho aqui e multiplico por 100. Ou seja, 14,2% é a quantidade de soluto no meu solvente. Tá bom? Como que eu faria isso por regra de 3? Por regra de 3, você faria o seguinte. A massa da solução não é a massa do soluto mais a massa do solvente?
E a massa da solução corresponde a 100% da solução. Ou seja, 20 mais 120, 140. Então, 140 gramas seria minha porcentagem total, certo? Eu tenho 20 gramas de soluto. Quantos por cento vai corresponder, então? Fica até mais fácil, tá vendo? Então, o x vai ser igual a 200 dividido por 14. Ele já vai dar exatamente 14,2%. Também recomendo que você utilize a regra de 3. Uma coisa que você tem que ter atenção é que às vezes parece assim, ó, 4% massa por volume. O que isso significa? Que você tem 4 gramas, 4 gramas a cada 100 ml. A cada 100 ml. Ok? Se aparecer 4% massa por massa, significa que você tem 4 gramas em 100 gramas. Ok? Então, sempre esse porcento vai equivaler a 100. Se for volume, ml. Se for massa, grama. E aí a gente pode relacionar essas concentrações. Então, nós temos aqui a concentração comum, que é grama por litro. Aqui a concentração molar, mol por litro. E aqui a massa molar, gramas por mol. Então, eu posso transformar mol por litro, multiplicando pela massa molar, para grama por litro. Também dá para fazer por regra de 3, ok? Essa daqui a gente utiliza quando ele me der o título, que é a porcentagem, e a densidade, para transformar para grama por litro. Esse 1000 é para transformar o ml da densidade para litro. E essa daqui nada mais é que a junção dessas duas. Lembrando que na hora que você for substituir, você tira da porcentagem. Então o valor do título tem que ser sempre menor que 1. Então, se ele der 60%, você vai colocar aqui 0,6. Ok? Vamos fazer um exemplo. Muito bem. O rótulo de um frasco de ácido nítrico HNO3, que tem massa 63 gramas por mol, indica a densidade de 1,51 gramas por ml e 60% em massa de soluto. Determine a concentração dessa solução em mol por litro. Se ele quer saber mol por litro e me deu densidade e título, então nós temos que usar a fórmula mais completa. Concentração molar vezes massa molar é igual a 1000 vezes densidade vezes título. Depois eu vou fazer pela regra de 3. Concentração molar é o que eu quero saber. A massa molar ele já me deu 63. 1000. A densidade 1,51. E o título fora da porcentagem. Então, se é 60%, 0,6. Ok? Então, concentração molar vai ser igual 1000 vezes 1,51 vezes 0,6. Deu 906 dividido por 63. Que vai dar aí aproximadamente 14,4 mol por litro. Certo? 14,4 mol por litro, encontrei. Beleza? Como que eu faria agora pela regra de 3? Pela regra de 3, a gente tende a começar pela densidade. Por que pela densidade? Porque você tem que descobrir mol por litro. Então, você tem que descobrir a quantidade em 1 litro. E a única unidade de medida que tem unidade de volume é a densidade. É a densidade, que é 1,51 gramas a cada 1 ml.
mas eu quero descobrir mol em 1 litro, ou seja, 1000 ml. X. E aí você vai descobrir 1510 gramas. Lembrando que isso daqui é a massa da solução. É a massa da solução, ok? Você vai ter que lembrar agora que na questão disse que 60% é dissoluto. Então o que a gente vai fazer? 1510, você pode fazer direto, aqui eu só estou mostrando. É minha massa total. 60%, X. Corta, corta. Posso cortar aqui também. X vai ser igual a 906 gramas por litro, que é a quantidade de massa que eu tenho em 1 litro. Ok? E agora, para transformar para mol por litro, a gente utiliza a massa molar, que é 63 gramas 1 mol. 63 gramas 1 mol. Se eu tiver 906 gramas por litro, quantos mols eu terei? Porque grama com grama você corta, sobra mol por litro. Só multiplicar cruzado vai dar aproximadamente 14,4 mol por litro. Aqui parece um pouco mais complexo pela regra de 3, mas na hora das provas de vestibular te ajuda muito, porque se você não lembrar da fórmula, você não resolve, mas utilizando as unidades de medida, você resolve, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me falar lá no WhatsApp, deixar a mensagem que eu vou tirando, tá bom? Abraço!